Existe uma condição conhecida como atrofia muscular espinhal, frequentemente abreviada como AME. Trata-se de uma doença neuromuscular degenerativa rara que resulta na perda de neuroníons relacionados ao movimento, desencadeando uma progressiva atrofia muscular. Esta enfermidade grave afeta aproximadamente 1 a cada 10.000 bebês, sendo a principal causa genética de mortalidade em recém-nascidos. Até recentemente, não havia nenhum tratamento disponível para aqueles que sofriam dessa condição, pois nenhum medicamento eficaz era conhecido. Entretanto, esse cenário mudou com a aprovação do Spinraza pela FDA no final de 2016. Esse novo e promissor medicamento parecia oferecer uma nova perspectiva de vida para os pacientes com AME. Contudo, quando o preço do tratamento foi divulgado pela empresa farmacêutica Biogen, foi um golpe duro para esses pacientes. O primeiro ano de tratamento custaria $750 mil, seguido de $375 mil anuais nos anos subsequentes. Esse valor era totalmente fora da realidade para muitas pessoas. Alguns anos depois, outro medicamento para tratar essa condição foi lançado, o Zolgensma, desenvolvido pela Novartis, mais uma esperança de vida melhor para os portadores de AME. No entanto, se o custo do Spinraza já era considerado elevado, o do Zolgensma foi ainda mais exorbitante, ultrapassando os $2 milhões. No Brasil, o Zolgensma chega a custar R$12 milhões, enquanto cada ano de tratamento com o Spinraza sai por R$960 mil. Embora esses medicamentos sejam considerados revolucionários, os preços praticados pelas empresas farmacêuticas são inacessíveis para a maioria das pessoas. A receita é simples: se você não pode pagar, não tem acesso ao medicamento, mesmo que isso signifique a sua própria vida. A indústria farmacêutica é frequentemente marcada por escândalos e decisões desprovidas de ética. Apesar de ser responsável por muitos avanços na medicina moderna, a indústria farmacêutica é, acima de tudo, uma indústria cujo principal objetivo é o lucro. As grandes empresas desse setor, frequentemente denominadas Big Pharma, concentram a maior parte do mercado, priorizando seus interesses financeiros em detrimento do bem-estar dos pacientes. Essas empresas geram receitas bilionárias anualmente, com a Pfizer, por exemplo, quase dobrando sua receita em 2022, atingindo quase $80 bilhões. Grande parte desses lucros provém de medicamentos considerados blockbuster, que geram mais de $1 bilhão em vendas. No entanto, a busca por lucro muitas vezes leva as empresas a investirem em pesquisas direcionadas a medicamentos lucrativos, em vez de focarem em necessidades médicas urgentes. Além disso, a falta de investimento em pesquisa básica por parte das empresas farmacêuticas leva a uma dependência dos institutos públicos de pesquisa, financiados pelo governo. Embora essas instituições realizem a maior parte das pesquisas científicas fundamentais, os resultados frequentemente são aproveitados pelas empresas privadas sem que estas tenham que investir em sua própria pesquisa. Portanto, embora a busca por lucro seja inerente ao sistema econômico, é importante reconhecer quando ela ultrapassa os limites éticos, especialmente em uma indústria tão vital quanto a farmacêutica, que lida diretamente com a saúde e o bem-estar das pessoas. Como muitos medicamentos específicos são protegidos por patentes, várias pessoas dependem de um único produto de um único fabricante para atingir um mínimo de qualidade de vida ou simplesmente continuarem vivas. Isso confere aos laboratórios um poder de barganha assustadoramente grande, pois as pessoas nessas situações não têm escolha senão pagar qualquer valor para ter alguma chance. E esse poder não tem limites. Um exemplo notório é o Daraprim, ou pirimetamina, um medicamento utilizado há 70 anos no combate à toxoplasmose, uma doença parasitária que pode ser grave para mulheres grávidas ou fatal para pessoas com imunidade comprometida, como pacientes com AIDS. Essa droga está na lista de medicamentos essenciais da OMS. Então, entra em cena Martin Shkreli, um investidor americano que entrou no mundo farmacêutico ao se tornar CEO da Turing Pharmaceuticals. Quando Shkreli assumiu o controle da farmacêutica, adquiriu os direitos do Daraprim, que na época custava $13,50 por comprimido nos Estados Unidos.
Após obter os direitos, aumentou o preço do Daraprim em mais de 5.000%, elevando o valor do remédio para $750 da noite para o dia. Isso provocou uma onda de indignação, pois o medicamento era vital para muitas pessoas e o aumento absurdo poderia privá-las do acesso a ele. O caso foi amplamente divulgado, e as justificativas de Shkreli giraram em torno da necessidade de recuperar o investimento inicial no Daraprim e de financiar novos remédios para tratar a toxoplasmose. Vale ressaltar que o mesmo medicamento foi vendido no Reino Unido por menos de $1. No Brasil, a medicação custa cerca de R$3. Shkreli, conhecido por sua natureza controversa, nunca escondeu seu objetivo de maximizar os lucros para satisfazer seus acionistas, sem demonstrar remorso pelo aumento abusivo do Daraprim. Embora o Daraprim seja usado por cerca de 2.000 pacientes por ano nos Estados Unidos, e embora não seja o medicamento mais utilizado, ainda salva vidas. No entanto, a ação de Shkreli não foi um caso isolado na indústria farmacêutica. Muitas empresas maiores praticam aumentos abusivos de preços, embora isso não seja amplamente reconhecido. Um exemplo é a Gilead Sciences, que em 2013 recebeu aprovação para comercializar o Sovaldi, um novo medicamento contra a hepatite C. O preço do tratamento foi fixado em $84.000, um valor considerado arbitrário. Outro exemplo envolveu a Genentech, subsidiária da Roche, que comercializa o Avastin e o Lucentis. O Avastin, inicialmente usado para câncer, mostrou eficácia no tratamento da degeneração macular relacionada à idade, DMRI, mas a empresa optou por lançar o Lucentis, um medicamento mais caro, especificamente para tratar a DMRI, embora ambos tenham o mesmo efeito. Isso permitiu que cobrassem muito mais pelo Lucentis do que pelo Avastin, apesar de ambos fornecerem o mesmo tratamento. Além dos escândalos de preços, há casos em que os medicamentos têm efeitos colaterais graves conhecidos pelos fabricantes, mas essas informações não são devidamente divulgadas. Um exemplo é o Mediador, do laboratório francês Servier, que foi associado a problemas cardíacos e pulmonares graves, mas permaneceu no mercado por anos sem que os riscos fossem comunicados adequadamente. O laboratório foi posteriormente condenado por homicídio e lesões involuntárias. Outro exemplo é o Depakine, da Sanofi, usado no tratamento da epilepsia, que foi associado a malformações fetais quando usado durante a gravidez, mas a empresa não divulgou adequadamente esse risco. Esses casos destacam os problemas éticos e de segurança na indústria farmacêutica, onde os lucros muitas vezes são priorizados em detrimento da saúde e segurança dos pacientes. Em maio de 2022, a Sanofi foi condenada a pagar €415.000 à família de uma criança vítima do Depakote, que nasceu com um tipo de autismo. A justiça determinou que a Sanofi tinha conhecimento dos riscos, mas não os mencionou na bula comercializada na França. Mas esses escândalos não são novos. Nos anos 60 e 70, um medicamento chamado Primodos era utilizado como teste de gravidez. Fabricado pela alemã Schering AG, as primeiras preocupações surgiram em 1967, quando foram associadas ao Primodos malformações e mortes de fetos. Isso ocorreu porque o medicamento, à base de hormônios, continha substâncias contraceptivas equivalentes a 40 comprimidos contraceptivos modernos. No entanto, o Primodos só foi retirado do mercado em 1978, 11 anos depois, e o laboratório nunca assumiu a responsabilidade pelo caso. Esse escândalo ficou encoberto por quase 4 décadas e só veio à tona quando novos documentos levaram a Sky News a produzir um documentário sobre o caso em 2017, detalhando as histórias das vítimas. Um problema semelhante ocorreu um pouco antes com a talidomida, nas décadas de 50 e 60. A talidomida, produzida pela Chemie Grunenthal, era inicialmente um sedativo e tranquilizante, mas logo passou a ser usada para tratar enfermidades comuns em grávidas, como gripes, resfriados e náuseas. Em 1956, o medicamento era comercializado por 14 farmacêuticas diferentes em 46 países, exceto nos Estados Unidos, onde foi rejeitado pela FDA.
Só após 5 anos de sua introdução, em 1961, surgiram suspeitas de que a talidomida estava ligada a malformações em fetos, levando à sua retirada. Estima-se que mais de 10.000 crianças nasceram com problemas devido à talidomida até 1962. No Brasil, introduzida em 1957, a substância só foi retirada de circulação em 1965. Porém, continuou sendo usada para outros fins, como o tratamento da hanseníase, afetando várias gerações. Em 1982, foi sancionada uma lei garantindo pensão vitalícia às vítimas da talidomida. Essa situação foi detalhada pelo documentário Tá Faltando Alguma Coisa, da Associação Brasileira dos Portadores da Síndrome da Talidomida. Atualmente, a indústria farmacêutica é impulsionada pelo lucro, priorizando sobre questões éticas, o que resulta em consequências como essas. Um estudo recente revelou que de 1999 a 2018, a indústria farmacêutica americana gastou quase 5 bilhões de dólares em lobby para influenciar decisões governamentais. Essa estrutura estabelecida dá aos grandes laboratórios mais poder do que deveriam ter. Se a indústria farmacêutica parece doente, qual remédio pode curá-la? Qual é a sua opinião sobre a indústria farmacêutica e suas práticas para lucrar cada vez mais? Comente abaixo.